Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Adobe Dreamweaver CS5. Vou continuar com os comandos HTML. Na verdade, agora nós vamos trabalhar com alguns comandos HTML. Vamos digitá-los no código-fonte para você ver como que funciona. São alguns só para que você veja como funciona quando você tiver que digitar um comando aqui no código HTML. Eu vou abrir aquela página de antes. Então, vou vir aqui no arquivo, abrir, página 1.html, foi a que eu salvei antes, então vou abrir ela aqui. Salvar, abrir, fechar, isso é tudo normal, a mesma coisa que qualquer outro software. Para fechar, fecho aqui no X. Se eu quiser abrir, uso o arquivo abrir. Para criar um novo, arquivo novo. Para salvar, arquivo salvar. Salvar como para salvar em outro local ou com outro nome. Salvar tudo para quando eu tenho várias páginas abertas e eu quero salvar todas elas. Todas as alterações que eu fiz, então salvar tudo. Isso normal. Então vamos lá. Eu vou colocar um som de fundo. Primeiramente, você precisa ter um som na sua pasta. Pode ser um MP3, pode ser um Wave, pode ser um MIDI. Eu tenho aqui já na minha pasta uma musiquinha, um arquivo MP3. Então, eu vou colocar ele como som de fundo. Só lembrando que ele funciona somente no IE, esse comando que nós vamos colocar, só no Internet Explorer. No Firefox, ele não vai tocar. Aí você pensa que tem alguma coisa errada, não tem nada errado. É que o Firefox não reconhece esse comando e não interpreta ele, então ele não toca. Aqui no código-fonte, logo depois do body, eu vou dar um Enter, vou abrir o sinal de menor e vou digitar BG. Quando eu digito BG, automaticamente ele já traz aqui. Então, eu clico duas vezes, não precisa continuar digitando. Clico duas vezes, dou espaço, ele já abre as propriedades, os parâmetros desse comando. Eu vou escolher o SRC, que é para poder localizar o meu arquivo. Clico duas vezes também, ele já abre o procurar. Fica bem fácil, né? A gente digita algumas coisas somente. Então, clico no procurar, ele vai abrir a opção para selecionar o arquivo. Eu vou escolher a minha música aqui, abertura.mp3, e clico em OK. Agora, eu quero essa música, ela é bem curta, eu quero que ela toque, quando acabar, ela toque novamente. Então, vou dar um espaço e vou usar o loop. Clico duas vezes no loop, -1, quer dizer que ela vai tocar infinitamente. Terminou, começa de novo. Terminou, começa de novo. Até que a página estiver aberta, porque o BG Sound, Background Sound, som de fundo, som de background. Agora, eu fecho o sinal de maior aqui, a boquinha, né? Ele já coloca a barra aqui, porque essa tag eu não preciso abrir e fechar que nem aqui o P, ou o Buddy, ou o Read. Ele fecha automaticamente, ela é uma tag solitária. Como ela não vai aparecer aqui, então em qualquer local que eu colocar dentro do abre Buddy e do fecha Buddy, ela vai funcionar. Agora eu vou salvar. Eu tenho aqui a minha barrinha de atalho, né? Então, vou salvar. Ou então, eu posso usar as teclas de atalho Ctrl S para salvar também, tá? Sempre lembrando que o arquivo HTML e a música, o arquivo MP3, precisam estar na mesma pasta. Se elas estiverem em pastas diferentes, não vai funcionar. Agora, eu vou pressionar Ctrl F12, porque, como eu falei, no Internet Explorer que funciona. No Firefox, não. Então, Ctrl F12 para visualizar. E se estiver tudo correto, o seu som vai tocar aí para você também. Caso contrário, não vai tocar nada. Então, essa é a opção para você colocar um som de fundo. Não se usa muito, porque é um som que vai ficar sempre tocando no fundo, né? Aí a pessoa não tem como parar se ela não gostar daquela música. Então, é uma opção que não se usa muito. Mas só para você ter uma noção de como inserir as tags aqui
diretamente no código HTML. Também nós vamos trabalhar com o comando marquee. O marquee é um letreiro digital que você pode pôr um texto que fique passando na página. Então, aqui onde eu tenho, ó, criando página HTML, eu quero que esse texto aqui fique rodando na minha tela. Então, aqui na frente dele, antes do meu texto, eu vou abrir a boquinha e vou digitar marquee. Quando eu digito mar, ele já exibe aqui o marquee. Eu clico 2 vezes, fecho a boquinha aqui, porque por enquanto eu não vou pôr parâmetro algum ainda. E agora, no final do texto, eu vou fechar o marquee, porque senão tudo vai ficar rodando na minha tela. Então, abro a boquinha, coloco a barra e automaticamente ele fecha o marquee, porque a única que estava aberta era essa tag aqui, era esse comando. Então, ele já interpretou que eu queria fechar e já fechou automaticamente. Vou salvar e vou dar um F12 para visualizar. Aí aqui rodou. O marquee funciona tanto no Firefox como no Internet Explorer. Aí rodou, o meu texto ficou rodando aqui, ele fica passando. Quando termina, ele vai bater aqui nesse lado e vai sumir ali e vai recomeçar aqui do outro. Agora, nós vamos incrementar um pouco isso aí, vamos pôr alguns comandos aqui, alguns parâmetros. Então, depois aqui do E do marquee, eu dou um espaço, tem que ser ó, dentro do sinal de maior, não pode ser para fora aqui, tem que ser aqui dentro. Eu vou acrescentar alguns parâmetros aqui. Vou acrescentar primeiro o color, BG Color. Eu quero uma cor de fundo. Então, clico aqui 2 vezes no BG Color, escolho a cor de fundo que eu quero para esse marquee. Cliquei em cima da cor, ele mostra o código hexadecimal da cor, que é a junção do RGB, que é o red, que é o vermelho, o green e o blue, que forma qualquer outra cor. Então, 2 caracteres para cada um, para formar uma cor qualquer ali. Colocando ainda, o que mais que nós podemos pôr aqui? Behavior. Behavior é bem legal, vou clicar 2 vezes sobre o Behavior, vou escolher o Alternate, que ele bate e volta. Então, 2 vezes no Alternate. Vamos salvar e vamos visualizar já, para que você possa ver. Olha, colocou uma cor de fundo, o meu marquee está passando sobre essa cor de fundo, né? Em seguida, ele vai chegar aqui, agora ele não vai entrar nesse lado aqui. Ele vai bater e vai voltar, porque eu troquei o Behavior, troquei para Alternate. Ainda eu tenho a opção de tamanho, vamos escolher o Widget, vou colocar 300 pixels, vamos escolher também o Rate, que é a altura e a largura, né? Aqui o Widget é aqui a largura e o Rate é a altura. 300 por 300, vamos fazer um quadradinho. Vou salvar e vou visualizar. Aí ficou um quadradinho 300 por 300 pixels e ele bate e volta nesse quadradinho aqui. Agora, uma coisa bem interessante que nós vamos pôr aqui, que é o Direction. O Direction, eu tenho Down, Left, Right e Up. Eu quero Up para ele ir para cima e Down para baixo. Left, Right, esquerda e direita. Eu quero o Up, clico 2 vezes, vou salvar e visualizar. Aí ele subiu agora, vai bater lá em cima, vai voltar. Eu não quero que ele bate e volte, quero que ele suma e reapareça. Então, vamos tirar o Behavior daqui. Vou selecionar, vou dar Delete e vou tirar o Behavior. Vamos salvar e visualizar de novo. Eu pressiono Ctrl S para salvar e F12 para visualizar, tá? Ó, ele sumiu e reapareceu ali. Bacana, né? Também eu posso colocar, eu quero centralizar esse texto. Então, aqui na frente, eu vou usar o comando Center, a tag Center. E depois do texto, eu fecho
o Center. Tem uma ferramenta, tem um botãozinho aqui embaixo do Dreamweaver que faz isso, tá? Centraliza. Depois eu vou explicar isso daí. Por enquanto, vamos digitar ele para também você ir se familiarizando com os códigos, tá? Então, centralizei, vou salvar e vou visualizar novamente. Agora, o meu texto ficou centralizado dentro da janela. Ah, eu quero centralizar o marquee todo, toda essa janela eu quero centralizar. Então, eu preciso usar um center antes do marquee. Aqui, ó. Eu vou colocar center aqui, sempre dentro do maior e menor, sempre dentro das boquinhas. E depois que eu fechei o marquee, eu fecho esse center ali. Então, ó, abri um center, fechei o center. Abri o marquee, fechei o marquee. Abri um center aqui, fechei outro center aqui. Ok? Então, salvo e visualizo novamente. Agora, eu centralizei o texto, um center centralizou o texto, o outro centralizou a janela. Se eu não tivesse fechado o marquee, por exemplo, tudo isso daqui, ó, ia ficar rodando também, ó. Se eu não tivesse fechado o center, tudo isso daqui iria ficar centralizado também. E tem vários outros parâmetros que eu posso colocar, velocidade, para ele ir mais rápido, mais lento, tem vários outros que está disponível aí no seu material impresso, na sua apostila, você pode ver e colocar para você ver como que funciona. Então, esses são alguns comandos HTML que você vai trabalhando diretamente no código-fonte, então você precisa digitá-los corretamente. Se faltar um R aqui no center, não vai funcionar. Aí você pensa, ah, mas qualquer coisa não funciona, qualquer errinho. Porque se for center, ele não vai reconhecer esse comando. E o navegador não vai interpretar e não vai centralizar o seu texto aí, o que você tiver para centralizar. Então, sempre corretamente. O marquee você sempre vai pôr aonde você quer que ele apareça. Eu quero um marquee para esse texto, então, eu coloco antes desse texto ali. Eu quero um marquee para esse texto, eu coloco antes desse texto aqui. Então, venho aqui no código-fonte, acho o meu texto, abro ali o sinal, escolho o marquee, fecho a boquinha, não pode esquecer, e depois fecho o marquee. Vou salvar, visualizar novamente. E agora aqui embaixo também ficou rodando. Como eu não coloquei parâmetro nenhum, ele ficou padrão vindo aqui na minha tela. Então, era isso que eu tinha para mostrar nessa aula. Teste esses comandos para você ver como que funciona e digite corretamente tudo. Um grande abraço e até a próxima.